A paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe. Estamos iniciando mais um vídeo e nós vamos hoje concluir o assunto. Terminou a lei do olho por olho e dente por dente. Vale ainda isso? Ainda pode ser aplicado ainda? Quem aplicava essas leis? Para quem Deus deu? Essa lei saiu com a chegada de Cristo, a vida de Cristo a esse mundo, ou ainda prevalece? É o que nós estamos meditando e nós vamos continuar a meditar hoje, mais uma vez nesse assunto. Assim, nós encerraremos e deixando bem claro o que representa olho por olho, dente por dente, nessa nossa geração. Abram comigo aí, no capítulo de número 19 de Deuteronômio. Deuteronômio 19, no versículo de número 15, veja o que nos diz a palavra de Deus. Deus dizendo a Moisés, exortando a Moisés, para que Moisés pudesse instruir os filhos de Israel, para os filhos de Israel terem um viver tranquilo e sossegado. Versículo de número 15. Uma só testemunha não será suficiente contra uma pessoa, seja qual for o seu delito ou o seu pecado. Só pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar uma testemunha falsa contra uma pessoa, acusando-a de algum delito, então as 2 pessoas que tiver a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante do sacerdote e juízes, em exercício naqueles dias. Se os juízes, depois de diligente investigação, constatarem que a testemunha é falsa, que levantou falso testemunho contra seu irmão, far-lhes-ás com ela pretendia fazer a seu irmão. Assim, eliminarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouça e tenham, ou melhor, e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. Não terás piedade dela. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Eu vejo aqui a aplicação da lei no que diz respeito olho por olho e dente por dente e pé por pé. O olho por olho é aquilo que aponta, é aquilo que mostra. Você viu, você testificou, então você testemunhou. Vendo, testificando, assim você pode confessar o que você viu perante autoridades, perante juízes, naquele tempo o sacerdote, e havia também os juízes. Assim, o culpado seria condenado, o infrator seria condenado. Mas naquele tempo, como nos dias de hoje, existia também aqueles que seria acusado sem culpa. Aí o camarada viu aquela pessoa
dizendo que estava fazendo algo só porque não gosta daquela pessoa e acusava a pessoa perante o sacerdote e perante as autoridades de Israel. Então Deus traz também a cobrança sobre isso. Irmão, se você já imaginou quantas brigas nos lares, quantas pessoas já perderam o seu emprego por causa desse tipo de falsidade, desse tipo de acusação? Quantos casamentos já tiveram em ruína porque a pessoa chega, alguém que não gosta daquela pessoa, ou uma mulher que tem ciúmes da esposa, ou melhor, do marido daquela outra, então ela vai lá, procura arrumar um meio de prejudicar aquela mulher que ela não gosta. A Maria está casada com o José, e a Joana não quer que a Maria case com o José, que o José seja dela. Então, a Joana vai lá e inventa uma mentira e vai tecendo essa mentira, vai crescendo essa mentira, coloca na boca de alguém, para que alguém vai lá e fala para o José isso, buscando certos meios de incriminar a Maria. E quantos tem acontecido, né? Mas, diz o provérbio que a mentira tem pernas curtas, né? A mentira não tem privilégio, ou melhor, a mentira não tem firmeza. Privilégio ela tem, mas firmeza ela não tem. Logo, ela é desbaratada, não tem jeito. Assim nos empregos. Quantos empregos tem pessoas perdidas os seus empregos por causa de mentira? Eu mesmo já perdi por causa de mentiras, de calúnias. Depois que eu sou mandado embora, a pessoa que mentiu e que falou determinadas coisas que eu nem sabia, é mandado também embora, porque é revelado, e daqui a pouco, com a mesma faca ou com a mesma arma que ele feriu, ele foi ferido também. Isso acontece muito. Toda mentira, ela tem seu preço. Ela por um tempo se gaba, ela por um tempo se exalta, mas depois a vergonha dela chega, né? Nesse sentido principalmente. Agora imagina vocês, se as pessoas que foram presas em cadeias, as pessoas que estão presas nas cadeias em todo o mundo, injustamente. Veja aqui o que Deus diz para Moisés. Moisés, se alguém denunciar um outro, o seu irmão, dizendo que ele cometeu um crime, sem que ele tenha cometido, qual é a cobrança para isso? Qual é o castigo dessa pessoa? O cara me diz, quem matou o cara foi... Irmão, quantas pessoas passam por esse tipo de sofrimento na cadeia e de culpa sem dever? Por exemplo, o cara compra um carro, põe no nome de uma pessoa, e a pessoa, ele compra o carro, vende para uma pessoa, até que a pessoa transfere o documento do carro, ele vai lá, comete um crime, então chega a polícia lá e o carro está no nome de fulano, e você fez isso e tal. Se o cara não assumir que o carro é dele, que ele comprou o carro, mas ainda não passou pro nome, até esse moço que é o dono do carro, eventualmente é o dono por causa do nome dele, provar que não, o carro era desse rapaz, ele pode ser preso. Pode ser preso. Já aconteceu comigo isso. Você financia carro, o pai financia um carro para o filho vai lá e faz determinada coisa errada. Daqui a pouco quem paga o pato é aquele que está com o nome no veículo que foi usado para esse fim, esse trabalho. Mesmo que o pai compre o carro para o bem do filho, uma arma, por exemplo, a mulher pega a arma do marido, vai lá e mata alguém. A arma está no nome do marido, até provar. Quanto está na cadeia desse jeito? O que é isso? Mau juízo, mal interpretação, mal investigação,
mal conduta no processo, no desenrolar do processo, do fato, do que aconteceu, e aí acaba acontecendo isso. Quantos tem presos assim? Muitos, muitos. Por isso Deus diz para Moisés: Moisés, quando alguém chegar levantando um falso testemunho por você, a você, por alguém difamando o seu irmão, ainda que seja duas, pega as testemunhas reais, traz o acusado vai dizer: eu não fiz tal coisa. Então, se ele disser que não fez tal coisa, você investiga. Antes de mandar penalizar o rapaz, o criminoso, você faz a investigação justa e correta perante todo Israel para saber o que aquele rapaz fez mesmo, se a acusação é séria mesmo. Moisés passava isso ao sacerdote. Então o sacerdote ia investigar. Quando o sacerdote investigava e percebia que aquela testemunha era falsa, deixa eu dar mais um exemplo. O João e o José acusou Manuel. Desculpa. Mas quando o testemunho, o sacerdote investigava para levar isso a juiz para pena de execução, para o apedrejamento ou qualquer outro tipo de cobrança, antes que isso acontecesse, o juiz queria todas as investigações. Ele investigava tudo para não cometer este erro de apedrejar o inocente, porque a lei era muito séria, era rígida ou era justa. A melhor colocação é essa: a lei era justa. Então, eles faziam toda a investigação. Quando ele fazia a investigação, que ele tinha a prova correta do fato e dizia: ele realmente cometeu, apedreja, ou faça outro tipo de cobrança conforme fosse o pecado, o crime que aquele criminoso cometeu. Mas se porventura essa pessoa que foi acusada tiver testemunho de que ele não cometeu aquele crime, o que o sacerdote fazia? Dá uma olhada aqui o versículo 18. O Senhor falando para Moisés: se os juízes, depois de diligente investigação, constatarem que a testemunha é falsa, que levantou falso testemunho contra seu irmão, farlesar com ela pretendia fazer a seu irmão, assim eliminará o mal do meio de ti. Então Moisés pega o acusador e vê a acusação que ele está fazendo, vê o que o Manuel e o João estão fazendo aí, o que José e o João estão fazendo contra o Manuel. O que eles estão fazendo? Estão acusando do quê? De tal ato, de tal crime. Então investiga tudo. O juiz investigava tudo, e quando o juiz via que as duas acusações do Manuel e do José, ou do José e do João contra o Manuel era falsa, o que o juiz dizia para o sacerdote? Olha, o crime que o João e o José acusou o Manuel é de morte, mas o Manuel não cometeu o crime. Está mais do que provado. Chamava o José e o João e dizia: por que acusou teu irmão? O que querias contra ele? Agora o que vocês pretendiam fazer com ele será feito contra vocês. Era eles que eram apedrejados. Veja como funciona a lei justa, correta, perfeita com Deus, irmãos. Veja como funciona. Hoje a pessoa tem uma pessoa errada, uma pessoa errou, cometeu um crime, alguém vai lá, compra uma pessoa, fala que foi ele. Todos esses crimes acontecem.
todos esses crimes acontecem. E chegando diante da autoridade, se ela não tiver investigação correta, a pessoa vai para a cadeia aí. Quantos tem lá presos? Quantos tem presos? É poucos? Não, queridos, são muitos. Quando eles saem de lá, eles têm direito a restituição perante o Estado por um crime não cometido e que o Estado fez isso. Tantas autoridades policiais que o levou, que o pegou sem verdade, sem certeza, tanto os que investigou e que o condenou. Então, o juízo teria que determinar para que pague a esse pobre que ficou com seu tempo perdido injustamente numa prisão, aquilo que é devido. Quando faz o processo, o advogado faz o processo, que chega perante o Estado, o político não paga. O governo não deixa pagar, querido. É difícil receber. Talvez alguém receba, mas pela consulta que eu falo com advogados que eu conheço, que eu pergunto, a maioria deles não recebe. Fica anos e anos e anos e anos, não recebe. Como é triste isso, não? O órgão mais difícil e mais desleal no pagamento das suas dívidas chama-se os governos do Estado, o governo federal, no meu ponto de vista. Não tem jeito. É só você olhar aí o INSS, as aposentadorias, o que faz com os aposentados, os processos. É só você olhar, você vai ver. As maiores injustiças estão ali. Aqui, ó, onde vinha a justiça perfeita. Aqui, ó. O juiz é para todos, mas é todos. Todos têm que ter o mesmo juiz, uma só justiça, uma só lei para todos. Era isso que Deus tinha em Israel. E é isso que tem hoje no nosso meio? Não é nada disso. O que prevalece hoje, na maioria das vezes, é a peita. Então, quando nós pegamos o olho por olho, dente por dente, nós achamos que é uma coisa carrasca, é uma coisa terrorista, é uma coisa... Não é nada disso. É justiça leal e pura. O problema é que naquela época, quem fazia esse tratamento, quem dava a lei era Deus, quem deu a lei foi Deus, mas quem fazia esse tipo de trabalho eram os sacerdotes. E hoje, o que aconteceu com a vinda de Cristo? Abram comigo em Mateus. O Senhor Jesus está falando lá. Mateus, capítulo de número 5. Às vezes a pessoa fala que as coisas aconteceu lá no Velho Testamento, não tem mais nada disso agora, acabou. Então são essa gente falsa, enganadora, né, que está por aí, nos meios, nas redes sociais, em todo lugar, nas igrejas, em todo lugar, inventando mentiras e dizendo que determinadas coisas no Velho Testamento aconteceu, mas agora não acontece mais. Mas estamos provando que essas coisas acontecem hoje e aconteceu no passado. Como? Nós vemos isso dentro da Bíblia, é o que nós estamos vendo. Saiu olho por olho, dente por dente. Quando Cristo veio, o que aconteceu com as leis, com determinadas leis? Vejam aqui, no Mateus, capítulo 5, e no versículo de número 33. Ouvisto também o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jureis pela tua cabeça, pois não podeis tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não,
o que passa disso vem do maligno. Percebe? Ou você tem a verdade, ou você tem a mentira. Satanás às vezes apodera até da verdade. Ele é perigosíssimo? Perigosíssimo. Sorrateiro, enganador, uma leveza tremenda. O sujeito é espertíssimo, não tem pressa para fazer as coisas, para destruir ninguém. Ele tem o seu controle, o seu cuidado, o seu equilíbrio, a sua prudência. Satanás é isso. Para quê? Para matar, roubar e destruir. Você precisa, todos nós precisamos, fazer o que Pedro disse. O diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sede sóbrios e vigiai. Mas nós precisamos entender que Satanás, ele não coloca a faca no pescoço de ninguém, não obriga ninguém a fazer, ele oferece, ele faz a proposta, principalmente se ele perceber que a pessoa é fraca. Se Satanás descobre que eu sou um orgulhoso, que eu sou invejoso, que eu tenho ganância por dinheiro, Satanás vai apresentar a mim proposta que vem nesse sentido. Ele já percebeu, ele já sabe disso. Se eu sou um camarada que sou cheio de querer ser bonito, sabidão, melhor do que os outros, ele vai mandar as propostas exatamente em cima disso, para tentar me pegar naquilo ali. Ele não é trouxa, ele sabe trabalhar, mas antes ele percebe no ar as brechas que você deixou. Ele é um tremendo pescador. Ele percebe as brechas que você deixou. Para isso ele tem principados e potestades, príncipes e governadores trabalhando para matar o homem através das suas mentiras. Então, nesse sentido ele vem e capta a pessoa e derruba. Mulheres vaidosas, que quer ser o que às vezes não é e vai fazendo as suas loucuras, daqui a pouco está morta na mão dele. Então, é assim que Satanás age. Jesus disse: tome cuidado com o que vocês fazem. Jurar pelo trono de Deus não convém, pela terra também não. Faça o juízo perfeito, o juízo justo. Se jurar, jure por vós mesmos e declare que vocês pertencem a Cristo, pertencem a Deus e que é filho do rei. Sim, sim. E não, não, essa é a resposta. No 38 ele disse: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não erreis, ou melhor, não resistais ao homem mau. Se alguém desculpe-me, ele disse no versículo 39, eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Se alguém bater na face direita, ofereça-lhes também a outra. E se alguém quiser demandar contigo e tirar-te a túnica, deixe-lhes também a capa. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não te desvie daquele que quiser que lhes empreste. Então vejam aqui o que Jesus está falando aqui. Isso aqui tem muitas interpretações, tá? Você precisa pegar a correta. Nós temos aqui, ó, Jesus dizendo, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, não faço assim. Jesus está dizendo, não é assim que vocês devem fazer. É o que Jesus orientava a seus discípulos. Veja que ele não falava dele. Jesus não estava falando dele aqui. Jesus está falando para os seus apóstolos. A procedência de vocês devem ser esta.
Estão entendendo? Não a dele, não a de Jesus, a de vocês. Ele estava falando para os seus apóstolos. Se ele tirar de ti uma túnica, a capa, dá também a túnica. Isso acerca do ladrão. Se eu vejo o exemplo, se eu estou em algum lugar e um ladrão vem para tirar o que eu tenho, e eu perceber que ele não tem arma nenhuma, ele vai levar, mas vai ter que me jogar no chão, porque eu vou demandar com ele. Mas como hoje em dia todo mundo está armado, qual é o certo? Deixa levar, não reage porque vai te matar, porque além de levar o que é teu, ainda tira a tua vida. É assim que é a procedência de hoje. Mas quando Jesus disse, dá também a túnica, em que condição é? Em todas as condições? É em todas as condições, se você não tem meio de defesa. Mas se você pode se defender, é evidente que você vai se defender. Jesus não tirou essa razão da defesa. Mas, por causa da tua vida, para poupar a tua vida, deixa o ladrão levar. Deixa que ele leve. Não reaja de forma alguma. Deixa ele levar. Poupe a tua vida. Aí ele vem aqui. Se te pedir, alguém vir te pedir alguma coisa, dê. Eu até faço isso. Eu chego na cidade, vem aqueles pessoal que mora lá no meio da cidade, no meio da praça lá, me pedir alguma coisa. O que você quer? Porque dinheiro você não vai levar. Porque eu sei que eles não querem para o bem, eles querem para o mal. É para fazer mau uso daquele dinheiro. Eu ofereço comida, quer comida? Eu pago, vamos aí, você come. Já fiz muito isso. Então, esse tipo de ensinamento aqui que Jesus está dando, com detalhe, nós precisamos examinar para entender. Agora, o olho por olho e o dente por dente que Jesus está dizendo aqui, por que é isso? Porque os apóstolos, eles estavam aptos a pregar o evangelho, a ensinar a misericórdia, a falar para Deus, ou melhor, a falar de Cristo Jesus, da sua salvação, da sua vinda e da sua ressurreição. Era isso que os discípulos tinham que fazer. Juízo e justiça não era para eles, como não é para nós hoje determinadas coisas dentro do evangelho, dentro da igreja, porque isso cabe a Cristo, cabe a Deus fazer justiça e juízo, e não nós. Nós não podemos fazer isso. Por isso é que hoje nós temos dentro da igreja uma série de erros. Tantos pecados cometidos, como por exemplo, Jesus colocou a blasfêmia no Espírito Santo. Camarada mata uma pessoa para roubar. Já está incriminado perante Deus. Mas ele não conhecia o evangelho. Tudo bem, mas está incriminado a mesma coisa. Então ele se arrependeu, veio para o evangelho. Esse crime que ele cometeu, como é que fica? Ele vai ter que pagar o preço perante Cristo. Cristo vai cobrar. Pagou perante as autoridades? Já foi solto? Já foi livre? Foi preso? Foi livre? Foi. Cristo vai cobrar dele isso, através de provações. Se ele resistir às provações, ele encontra salvação. Não pense que salvação é só chegar. Paulo diz lá na carta aos Romanos, se confessar a Jesus, teu coração crer, vai ser... Entenda o que o apóstolo fala, entenda o que a Bíblia diz. As pessoas confundem muito a palavra de Deus e acham que com isso pode fazer o que quiser, que vai receber o perdão. A Bíblia diz aqui, o próprio Senhor Jesus, quando seus apóstolos perguntaram para ele, até quantos pecados meu irmão deve peca contra mim, eu tenho que perdoar? Até 7, Jesus. Jesus disse, eu não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7, que dá 400 e alguma coisa vezes de pecado. Ora, se o meu irmão, se eu cometer pecado, e eu sou obrigado, e Cristo me perdoar, e Cristo é obrigado a me perdoar, para eu ser salvo por causa desse pecado, quantas mulheres eu posso ter, irmãos? Quantas vezes eu posso me casar? 400 vezes? Cristo vai me perdoar? Esse julgamento não é teu, esse perdão não é teu. Ou melhor, não é o de Cristo. Esse perdão é o teu, para a tua convivência, entre família, entre a sociedade. Isso não é perdão para salvação, meu irmão. Tem nada a ver.
não é o de Cristo, não é o perdão de Cristo para a salvação. Isso é o perdão para que você tenha uma vida tranquila, não fica dentro da igreja de cara virada um com o outro, para que Cristo possa agir melhor no meio de vocês, no meio de todos nós. Essa disciplina aqui, essa doutrina, é exatamente para os crentes. Mas então, pastor, você pode perguntar, a minha mulher me traiu. Quantas vezes ela pode me trair? Nenhuma. Ah, mas o meu marido já me traiu 3 vezes, já está condenado. Tem oportunidade de salvação? Não tem mais não. Por quê? Porque o juiz é de Deus. Você viu Deuteronômio? O que ele disse? Você viu o que diz a carta aos Hebreus? O que Jesus disse sobre isso? Então, se você não viu, volta lá em Deuteronômio que eu te mostro. E você vai ver que não tem mais perdão. Nem ele e nem a mulher que o fizer. Olha aqui, outra vez, nós já acabamos de ler. Deuteronômio 19:15. Olha ele dizendo aqui, uma só testemunha não será suficiente contra uma pessoa, seja qual for o seu delito ou o seu pecado. Só pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelece o fato. Então veja aqui, lá em Israel, por 2 pessoas que acusavam a pessoa de ter cometido um erro, ele trazia a pessoa perante o sacerdote, e o sacerdote dizia, vamos apedrejá-la. Dependendo da causa, 3 testemunhas. A pessoa fez isso. Está na mão do juiz. Eu vou falar sobre casamento. Próximo vídeo, vocês verão o que acontece no meio dos casamentos hoje. Vocês verão isso. Então, o que acontecia ali? Exatamente isso. E nos dias de hoje, o que acontece? Veja a Bíblia novamente falando aqui em Hebreus, para você não dizer, isso aí foi lá no passado, os espertinhos que quer pecar e continuar no pecado, e fazendo mentiras, e dando um monte de vexame, de vergonha pela terra, eles usam dos versículos para dizer que está livre, que não tem problema, que Jesus perdoa tudo. Você está enganado. Versículo 29, Hebreus 10. Aí você não vai dizer que foi no passado, que agora, o escritor dos Hebreus está dizendo aqui, de quanto maior castigo cuidai vós, sendo julgado merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus. Eu vou ler antes porque não está claro não. É o versículo de número 26. Se voluntariamente continuarmos no pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas certa expectação horrível de juízo eterno e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia, só pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Perceba aqui Deuteronômio, irmãos. Perceba aqui Deuteronômio. Mas quem está fazendo o julgamento agora é o sacerdote? Não. Por quê? Porque tirou o sacerdote. Tirou a lei, tirou o sacerdote. Quem faz o julgamento agora é Cristo, dono do sacerdócio. Veja o versículo aqui, o sumo sacerdote de toda a humanidade. O 30 que ele diz aqui. O 29. De quanto maior castigo cuidai vós ser julgado merecedores que aquele que pisar o Filho de Deus e ter por profano o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajar o Espírito da graça. Veja isso aqui, blasfema contra o Espírito. Camarada comete pecado, isso não tem problema, Deus perdoa, vai para a igreja, o pastor diz, Deus perdoa. A maioria está condenada. 3 testemunhas. Olha o que diz aí o apóstolo, o versículo 30. Pois conhecemos aquele que diz, minha é a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. O olho por olho e dente por dente nos tempos de Moisés, quem aplicava era Deus para Moisés, e eles aplicavam contra o povo, executando. Hoje não é para fazer. Sacerdote foi embora, acabou, não existe mais o ministério sacerdotal para julgamento, justiça e juízo no que diz respeito à cobrança de pecado perante a humanidade hoje. Quem faz a justiça e o juízo perante a humanidade hoje nessa cobrança de vida ou morte
chama-se Jesus de Nazaré. E aqui está a resposta o apóstolo dando. Abra também em Romanos, que você vai ver que o olho por olho e o dente por dente não existe mais para eu e vocês, ou para vocês e para mim, mas ele existe e nunca vai deixar de existir para Jesus de Nazaré. Veja aí, Romanos 12, olha o que ele diz aqui. Romanos 12, no versículo de número... deixa eu ver. Só um instantinho, por favor. É Romanos 12, ou eu estou enganado? Romanos 12, no versículo de número 15, ele diz, 16, sede unânimes entre vós, não ambiciois as coisas antigas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém tornei mal por mal. Procurei as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Olho por olho acabou para eu e vocês, para Deus não. Quem vinga hoje é o Senhor. Então existe o olho por olho com mais severidade, diz o escritor dos Hebreus. Com muito mais rigor, diz o escritor dos Hebreus. Por quê? Lembre-se, até que você não conheça o Evangelho, se você cometer pecados, sem conhecer o Evangelho, você está condenado. E vai pagar por todos os pecados que você cometeu, indo para o fogo. Depois que você conhece a Cristo, e você vem para a igreja, e se arrependa, e peça perdão, de fato e de verdade. Alguém diz, mas o ladrão da cruz é esse. Você verá o que acontece com o ladrão da cruz. Nós falaremos deles dois em breve. Então, quando a pessoa vem para Cristo, ele abandona de verdade, nasce de novo, é uma nova criatura, esse pecado vem embora. Mas quando ele, estando na igreja, arrependido, voltar ao pecado novamente, irmãos, vai também os dons. Mas o dom, se arrependimento, fica com ele. Fica não, queridos. Não se iluda. Os dons é um instrumento para você fazer a obra enquanto você está em Cristo, porque os dons é do Espírito e não teu. Ele te cede esse dom para você trabalhar no ministério dele. Então a salvação é até que você permaneça no caminho. Não existe uma vez salvo, salvo para sempre. Esquece isso. O perdão de Deus é em todas as coisas, até que você se arrependa. Quando você se arrepender, é diferente, você já conhece. Lembra daquelas mulheres? Jesus chegou para a mulher, ela tinha 5 maridos. Jesus perguntou, cadê o teu marido? Eu não tenho marido, Senhor. E Jesus disse, dissesse bem. Tivesse 5 e agora o que tem não é teu. Arrepender, tem que se arrepender e não aconteça mais isso. A mulher adúltera, cadê teus acusadores? Ninguém te condenou? Não. Então vai, não peques mais, para que não suceda coisa pior, ou seja, pode morrer. Então, meus queridos, o perdão de Deus é limitado. Limitado no quê? No que diz respeito, paciência de Deus, misericórdia de Deus e abuso do pecador. Não pensa você que você pode pecar hoje, pecar amanhã, pecar depois, que você não pode fazer isso. Então, eu posso sair aí com 400 mulheres. Mulher pode trair o marido 4, 5 vezes. Para com isso. Isso não existe. 3 testemunhas era condenada. 3 adultério. Já não tem mais salvação. Mas quem julga é Deus, diz o Senhor. E você viu isso em Deuteronômio, você viu aqui em Hebreus. Não tem mais. Mas teve motivo para fazer isso? Teve motivo para fazer isso? Teve. Ótimo. Então vamos dizer que o marido é traído por 3 mulheres. Que maridinho ruim esse, né? 3 mulheres traiu? Presta para ser casado. Meu Deus do céu, por que será?
Mas digamos que isso aconteça, e ele separou das 3, casou com mais uma. Se daí para frente ele se casar com mais uma, ele vai ser condenado. E essas que o traiu, do mesmo jeito. Do mesmo jeito é o rapaz que fez o crime. Então o cara matou 3 pessoas já. E quer encontrar salvação? Tem não, querido. Mas não conhecia o Evangelho? Ainda vai se entender. Mas já conheceu o Evangelho, saiu do caminho e fez isso. Perdeu salvação. Não adianta, não adianta. O perdão de Deus é grande, é imenso. Eu sei disso, é o que todos dizem. Mas Ele tem controle. Ele tem controle. Queria eu que o perdão de Deus fosse assim. Davi diz que cai não sei quantas vezes, levanta. Cai em provas. Não em pecados. Deus manda a prova, o cara cai na prova porque não passa. Deus manda de novo, o cara torna a cair. Ótimo, Deus vai levantando. Até que Deus manda a prova para ele não cair mais. Tantos homens foram assim, o próprio Davi. Está falando de pecado que você comete, determinados pecados que você comete, e que vai perdoando. Perdão de Deus tem limite, queridos. Por isso o Espírito Santo está aqui. Quando você comete determinado pecado como esse, você já chega a blasfêmia contra o Espírito. Pecado consciente. Então, por favor, policie suas vidas, senão serás condenado. Então, o olho por olho, dente por dente, acabou, irmãos? Acabou. Para o regime sacerdotal humano das igrejas. Não tem mais. Olho por olho não tem mais. Quem tira a vida não tem direito à vida. De jeito nenhum. Mas isso é uma justiça aplicada por Deus. Perante nós e diante de nós é levado a testemunhas para que seja julgado e levado à prisão, dependendo do crime, E dessa forma que funciona. Assim é com Deus. Então, não confunda o perdão de Deus e não confunda o olho por olho, porque o olho por olho existe, nunca vai deixar de existir, mas quem executa hoje é o Senhor, é Deus, não eu e você. Diz ele, minha é a vingança. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, pois assim diz aquele que é justo, minha vingança, eu retribuirei. Está escrito em Hebreus. O apóstolo Paulo dizendo isso, ou melhor, aos romanos. O apóstolo Paulo dizendo isso. Na carta aos Hebreus, nós vemos lá ela dizer: cuidai vós, ser merecedor de mais rigor no castigo, aquele que pisar o Filho de Deus e ultrajar a aliança com a qual fosses salvo. Ou seja, humilhar o Espírito e pisar o sangue que foi derramado na cruz. Portanto, não brinque, porque isso é sério. Amém? Ora comigo. Obrigado, Pai, pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Tu és o Deus da nossa salvação. Jesus, quando eu olho certos versículos, eu digo, mas se fosse assim mesmo, sabe, Jesus, se fosse assim mesmo, de acordo com o que tu diz, não ia prestar. Já não presta sendo do jeito que está, imagina se fosse assim, como nós queremos. Aí é que não ia prestar mesmo. Mas graças te damos, porque é como tu queres e não como eu quero. É como o Senhor determina e não como o homem quer que seja. Senhor Jesus, obrigado por tudo, pela tua palavra. Não sou merecedor, mas eu sei muito bem que tu nunca me deu coisa alguma por eu merecer, pois nunca fiz nada para merecer alguma coisa de ti. Tudo que tenho, tudo que sou, tudo que recebo, o meu pão de cada dia, o ar que respiro, o meu assentar e o meu levantar, não é porque mereço. Não é porque mereço. Como dizia o rei Davi, lá no ventre de minha mãe, ainda informe,
O Senhor contemplou. Os ossos estavam em forma ainda. O Senhor me enviou. Antes que eu abra a minha boca, o Senhor sabe o que vai sair. Soberania, poder, justiça, meu Deus e meu Pai, grandeza, como tu não existe. Tu és soberano sobre tudo e sobre todos. Por isso eu te agradeço por tudo, obrigado. Seja glorificado o teu nome para sempre. E por que não a tua nação? A minha nação, o Brasil, eu te peço por ela. Nós temos tantas adversidades nessa terra, Pai. Ontem mesmo, um avião que caiu aí, quantos mortos. Oxalá tivesse todos o conhecimento da tua palavra, Senhor. Os que foram. Mas que tu os console, os que são seus familiares, que tu os abençoe, que tu os proteja e que tu os ajude, porque é muito difícil ver o seu ente querido da forma que nós vimos ali naquele acidente. É o meu ente querido também, né, Senhor? É da minha pátria, é o teu povo. Não queríamos e não queremos nada disso. Queremos todos uma vida tranquila e sossegada e paz. Por isso eu oro a ti, conforta os seus familiares e aqueles que foram, que tu as tem, conforme tu bem quiser. Dá livramento, meu Deus e meu Pai, à nossa nação. Sara a nossa terra. Livra aqueles que estão encarcerados. Tem misericórdia dos enfermos, nos leitos de dor, na UTI. Usa os médicos, como o Senhor tem feito muito bem. Tenha misericórdia dos, meu Deus e meu Pai, dos lavradores, do agricultor, o homem do campo. Tenha misericórdia dos mais humilhados da terra, que são os aposentados, os mais envergonhados, as crianças defeituosas, os velhos, Pai. Que por mais que eles dizem que tem cuidado, são os mais envergonhados. São os mais humilhados. Tenha misericórdia deles. Tenha misericórdia da juventude brasileira. Onde está o futuro da nossa juventude? Quem traça o futuro da nossa juventude são eles mesmos. Mas eles precisam ter caminho para andar. Está tendo, será? Será que o crime e os vícios hoje não têm portas muito mais abertas para eles? Não está oferecendo, não é oferecido perante a sociedade, perante as autoridades governamentais, muito mais facilidade para o crime do que para a justiça? Pai, está assim. Tu sabes que sim. Mas a mente do homem é tua. Por isso eu te peço, domina e controla os nossos jovens, para que nunca incline para os vícios e nem para a desonestidade. Lutando com bravura, com determinação, domínio próprio, caráter aperfeiçoado, para ser bom cidadão, é o que eu te peço por todos eles. Abençoa, Pai, a nossa nação, sara a nossa terra. Eu não poupo os políticos, na minha oração nunca mais. Foi 30 anos orando para ver o que eles fez. Eu quero justiça e juízo contra eles, até que aprenda a respeitar o seu semelhante e aplicar as leis para todos, primeiro para eles que as faz, com justiça, sem apeita, com regime real, e depois para mim, que sou cidadão e gosto de cumpri-las. Obrigado, Deus, por tudo, obrigado pela tua palavra, seja glorificado em nome de Jesus, hoje para todos sempre, amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, fique em paz até o nosso próximo vídeo.